Síntese está de volta, ainda com destaques da sessão plenária da quarta-feira, dia 28 de outubro. Vamos, portanto, para mais um processo. Recurso extraordinário 570.680. Indústria de Peles Pampa Limitada versus União. Relator, ministro Ricardo Lewandowski. A indústria de peles Pampa Limitada, de Portão, no Rio Grande do Sul, questiona a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, segundo a qual uma faculdade concedida no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal, permitiria ao Poder Executivo, atenção nessa expressão, alterar alíquotas de impostos em determinadas condições. Isso não seria atribuível apenas ao presidente da República. Lídia, traduzindo, a discussão seria saber se a alteração de alíquotas de imposto de exportação seria competência privativa da figura do presidente da República, que incorporaria nesta visão o próprio Poder Executivo. Isso mesmo, porque toda a discussão desse recurso extraordinário, ela se dá em torno do artigo 153 da Constituição Federal, que diz que compete à União instituir alguns impostos. E esse artigo traz um rol de impostos de competência de instituição pela União, e dentre eles está o imposto de exportação. Já no parágrafo 1º, está dizendo na Constituição Federal que é facultado ao Poder Executivo alterar alíquotas de alguns desses impostos que são instituídos pela União, e dentre eles o imposto sobre exportação. Então, o que aconteceu no caso foi que existe um órgão do Poder Executivo, a CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, que em 2001, por meio da portaria número 15, da resolução número 15, alterou a alíquota desse imposto de exportação de 0% para 9%. Então, essa empresa vem hoje até o Supremo Tribunal Federal justamente reclamar sobre essa alteração da alíquota feita por esse órgão, porque na visão dessa empresa, quando o parágrafo 1º do artigo 153 fala que o Poder Executivo pode alterar as alíquotas, esse Poder Executivo não seria qualquer órgão do Poder Executivo, e sim apenas o Presidente da República. Então, ela se insurge contra essa possibilidade da Câmara de Comércio Exterior ter alterado essa alíquota, e é contra isso. Então, veio com um recurso extraordinário até o Supremo Tribunal Federal. O ministro relator, Ricardo Lewandowski, analisou não apenas o texto questionado, mas a interpretação que pode ser dada à Constituição do ponto de vista da aplicação do texto à realidade econômica. Vamos ver. A redução ou aumento das alíquotas dos impostos aduaneiros exige, portanto, ação pronta e tecnicamente adequada por parte do governo para que o país possa reagir de modo eficiente às oscilações da conjuntura econômica interna e internacional. É exatamente essa eficiência que a Constituição Federal persegue ao permitir a flexibilização das alíquotas dos impostos aduaneiros. Esse é o entendimento de José Afonso da Silva, a seguir explicitado. Diz ele, a flexibilização das alíquotas tem por objetivo quebrar a rigidez da tributação dos impostos mencionados, a fim de adequá-los a interesses de política fiscal. A doutrina sempre observou que a dificuldade mais séria no uso de impostos como instrumento de política fiscal consiste na demora em conseguir uma ação eficiente. Os impostos não se modificam facilmente, requer-se tempo para modificar a lei e sempre há diversidade sobre a urgência da necessidade. As reduções e aumentos das alíquotas dos impostos exigem tempo. Essa circunstância torna morosa a política fiscal, acontecendo não raro, quando se conseguem as adaptações reclamadas pela conjuntura, essa se transformou e as medidas tomadas perderam eficácia. À vista disso, é que surgiu a regra da flexibilização da alíquota de impostos mais propícios a serem usados como instrumentos de política econômica e financeira. A dificuldade para adotar tal providência decorre de exigências constitucionais de garantia dos contribuintes baseadas no princípio da legalidade tributária, que não abrange apenas a instituição do imposto, do tributo, mas também o aumento da carga tributária. Foi a emenda constitucional 1865 à Constituição de 46 que pela primeira vez autorizou a flexibilização de certos impostos nas condições e limites estabelecidos em lei, o que foi acolhido e ampliado nas constituições subsequentes. Enfim, acolheu-se aí uma regra de política fiscal discricionária que, sob o controle da legalidade bem utilizada, pode surtir efeitos benéficos.
Assim, a flexibilidade das alíquotas dos impostos sobre o comércio exterior busca realizar um equilíbrio entre importação e exportação. Aumentam-se as alíquotas, especialmente de importação de certos produtos estrangeiros, desestimulando-a, enquanto se estimula a exportação, reduzindo a alíquota dos tributos a serem exportados. Essa é a lição de José Afonso da Silva. A Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, nesse diapasão, é um órgão especializado vinculado ao Ministério da Indústria e Comércio Exterior, ao qual incumbe, dentre outras atribuições, entre aspas, a formulação, a adoção, a implementação e a coordenação de políticas e atividades relativas ao comércio exterior de bens e serviços, nos termos do ato normativo que a criou. Ao contrário do que alega a recorrente, pois não há qualquer óbice constitucional, a meu ver, a que tal órgão integrante da estrutura do Poder Executivo estabeleça as alíquotas do imposto de exportação em consonância com as condições legais e as demandas da política comercial externa do país. Esse entendimento, aliás, não é novo nesta Corte, tendo encontrado abrigo na súmula 404, que definiu a constitucionalidade da fixação de tarifas pelo Conselho de Política Aduaneira, verbis. Não contraria a Constituição os artigos 3º, 22 e 27 da Lei 3.244, de 14 de 8 de 57, que definem as atribuições do Conselho de Política Aduaneira quanto à tarifa flexível. Em resumo, segundo penso, a competência estabelecida no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal, para alterar as alíquotas de determinados tributos, dentre os quais o imposto de exportação, não é exclusiva do Presidente da República, porquanto foi deferida genericamente ao Executivo, permitindo tal formulação que ela seja exercida por órgão que integre a estrutura desse poder, a exemplo da CAMEX. Em face de todo exposto, senhor presidente, eu conheço o recurso, negando-lhe provimento. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, entendendo que o dispositivo em questão, ao referir-se ao Poder Executivo, não se restringe à pessoa do Presidente da República, porque quando o Constituinte desejou fazê-lo, o fez expressamente em diversas situações. Mas para os ministros Carlos Aires Brito e Marco Aurélio, a competência para alterar as alíquotas de determinados tributos, entre eles o imposto de exportação, seria assim privativa do Presidente da República. Mas foram vencidos nesta questão e, por maioria, o plenário entendeu que a CAMEX, como bem disse a Lídia, tem sim poder para fazer a alteração de alíquotas, seguindo o entendimento do ministro Ricardo Lewandowski. O Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária de quinta-feira, dia 29, aprovou 5 novas súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes têm o objetivo de pacificar a discussão de questões que são examinadas nas instâncias inferiores do Poder Judiciário. Após a aprovação por no mínimo 8 ministros e da publicação no Diário de Justiça eletrônico, o verbete, o texto que sintetiza o entendimento da Corte sobre um tema, deve ser seguido pelo Poder Judiciário, Legislativo e Executivo de todas as esferas da administração pública. Com isso, agora são 21 súmulas com o chamado efeito vinculante. Lídia, quem apresenta a proposta de súmula vinculante, que no caso se transforma, digamos assim, numa espécie de processo, vamos dizer, que vem ao plenário para julgamento, e tivemos, por exemplo, vamos ver dentro de instantes, a PSV 32, PSV 31, propostas de súmula vinculante número 21, número 32. Quem faz essa apresentação? Bem, quem faz essa apresentação são todas aquelas pessoas que estão previstas na Lei 11.417, que é uma lei de 2006, e trouxe justamente um rol, uma lista de pessoas ou de órgãos que podem fazer uma proposta de súmula vinculante ao Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, o Presidente da República, o Procurador-Geral da República, também pode ser a mesa da Câmara, a mesa do Senado, o advogado, o Defensor Público-Geral da União, tribunais superiores. Então, existem vários legitimados previstos nessa lei que podem fazer essa proposta ao Supremo Tribunal Federal. Inclusive, quando essa lei foi criada, o Supremo fez uma modificação no seu regimento interno, justamente para prever como é que seria feito o trâmite dessas propostas que chegam. Então, o próprio tribunal também, o próprio Supremo Tribunal Federal pode propor, fazer essa proposta de súmula vinculante, que normalmente o texto é feito por algum dos ministros, levado à comissão de jurisprudência, e aí eles levam depois ao plenário para a votação definitiva do texto. Vamos, portanto, para a primeira proposta de súmula vinculante que foi julgada na sessão plenária da quinta-feira, a PSV
32, tratando de juros de mora em precatório. Vamos ver qual é o verbete, o texto, já adiantando o texto que foi aprovado no plenário do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que neles sejam pagos. Lídia, aqui no caso se consolida a jurisprudência, ou seja, os entendimentos da Corte, como a própria súmula, na sua natureza, já tem justamente esse objetivo, só que no caso vinculante, fazendo esse vínculo com relação às outras instâncias, inclusive, nesse caso, a jurisprudência de que não cabe pagamento de juros de mora sobre precatórios, aqueles pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual e Municipal em virtude de sentença judicial, ou seja, quando, por exemplo, o cidadão ganha da União ou dos estados ou dos municípios uma determinada causa e tem direito a receber uma quantia, é expedido o chamado precatório. Bom, isso no período compreendido entre a expedição, a inclusão no orçamento das entidades de direito público e o pagamento, quando realizado até o final do exercício seguinte, ou seja, dentro do prazo constitucional de 18 meses. Lídia, houve uma manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional na discussão desta súmula. Por quê? Justamente pelo interesse que a Fazenda Nacional tem em relação à aplicação dessa súmula, ou seja, entre o período de expedição e o período de pagamento desse precatório, que é uma dívida do Estado, então haveria ou não o pagamento de juros. Sempre houve essa discussão, às vezes a pessoa ela tem direito ao precatório, só que ele é expedido em uma data e não é pago naquela mesma data, então ela tenta judicialmente fazer o recebimento do valor do precatório acrescido de juros de mora. Como a Fazenda Nacional é a responsável pelo pagamento, ela tem interesse na participação e, consequentemente, na aprovação da súmula, justamente porque ela não faria o pagamento de juros durante esse período. Após esse período, aí sim, caso haja um retardamento no pagamento pelo Estado, aí sim a pessoa poderia ter um direito de cobrar juros de mora, que é os juros pelo inadimplemento no prazo estabelecido. Houve debates em plenário para fechar o texto, tanto desta como as outras súmulas que foram debatidas. É o processo normal. Discute-se, como vamos ver daqui a pouco, inclusive, até modificação de palavras, até mesmo uma vírgula, por causa do sentido que será dado ao final, quando o texto for aprovado. Nesse caso, especificamente, ao final, o ministro Marco Aurélio, somente o ministro Marco Aurélio, teve um posicionamento um pouco mais radical. Ele foi contra a aprovação da própria súmula. Continuo convencido que não se coaduna com a ordem jurídica constitucional a suspensão da mora. A mora ela é documentada pela citação inicial e vem a ser posteriormente confirmada mediante uma certidão pública, que é a sentença condenatória, e persiste até a liquidação do débito. O tribunal, reconheço contra o meu voto, entendeu de forma diversa e assentou que no período largo, para mim largo, já que o cidadão comum tem apenas 24 horas para liquidar o débito constante de sentença judicial, de 18 meses, não há incidência dos juros da demora, não é de mora, é da mora. E, então, se considerar que esses juros estão na ordem de 0,5% ao mês, há uma subtração que não chega aos pés da PEC que está em tramitação no Congresso. Há uma subtração de cerca de 9% do que é devido ao credor. Credor que normalmente tem a liquidação do débito projetada para as calendas gregas, como nós bem sabemos. Disse-a que o artigo 100, ele assina um prazo de 18 meses, e que, então, não se teria em si a incidência dos juros nesse prazo, muito embora, esgotado e não havendo a liquidação do débito, se possa cogitar da retroação e do reconhecimento da mora no período. Mas acontece que existe, ou pelo menos mais uma situação na Constituição Federal, e me refiro aqui ao 78 do ADCT,
em que, durante o prazo para liquidação das parcelas anuais alusivas ao precatório, se tem a previsão expressa da incidência dos juros, repito, da mora, muito embora sejam também juros decorrentes da demora. Por isso, presidente, peço vênia àqueles que entendem de forma diversa, para assentar que não cabe aprovar verbete vinculante sobre a matéria. É como voto. E foi um voto vencido no caso, pois a maioria do plenário entendeu pela aprovação da nova súmula vinculante a partir desta proposta. Isso mesmo. O restante dos ministros do plenário do Supremo entenderam que realmente não deve incidir juros de mora entre esse período da expedição do precatório e do seu pagamento, que pela Constituição Federal, artigo 100, pode ser um prazo de 18 meses. O ministro Marco Aurélio, ele argumenta de forma contrária, dizendo que se fosse uma dívida que teria que ser paga por um particular, ele não teria esse prazo tão longo de 18 meses para ficar sem pagar e não ter que pagar juros de mora. Então, o Estado não poderia também ter essa vantagem demasiada, uma grande vantagem em detrimento dos particulares. Ele entende que se os juros é de 0,5% ao mês e se o prazo é de 18 meses, é como se a pessoa ficasse em defasagem em torno de 9%, ou seja, ele deveria ter o direito de receber 9% a mais, já que nós estamos aqui analisando uma questão de juros de 0,5% ao mês. Para ele é uma situação que gera injustiças e que a pessoa, já quando recebe em precatório, já demora a receber e ainda vai receber sem juros de mora durante esse período que nós estamos comentando. Então, ele ficou vencido nessa parte. O que foi aprovado foi que realmente não cabe juros de mora. Os ministros entenderam que, no caso, o poder público, o dinheiro público, ele sairia perdendo. Seria essa a lógica, justamente no sentido de fazer a aprovação da súmula sobre a não incidência desse juro de mora? Isso, e até mesmo pelo fato de que realmente existe esse lapso temporal previsto na Constituição Federal, né, entre a expedição e o pagamento. Então, se a própria Constituição já prevê esse prazo, os ministros entendem, então, que não haveria que se penalizar o próprio Estado, já que é um prazo previsto constitucionalmente. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta com sínteses. Vamos continuar revendo os debates em torno das súmulas vinculantes que foram aprovados na sessão plenária da última quinta-feira, dia 29 de outubro de 2009, e que você acompanhou em direto do plenário. Agora, os destaques aqui no Síntese, que volta logo depois do intervalo.